Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Mas antes de começarmos, não esqueça de deixar seu joinha, inscrever-se e ativar as notificações para não perder nada. Agora, vamos entrar na história. No verão de 1947, os Estados Unidos estavam à beira da Guerra Fria, com avanços na aviação e uma ansiedade inquietante que permeava a era atômica. Na região de Puget Sound, Washington, cidades portuárias como Tacoma exalavam o cheiro de oficinas navais, serrarias e o constante burburinho do tráfego marítimo. Enquanto isso, o país se via tomado por manchetes sobre discos voadores, especialmente após o relato de um piloto chamado Kenneth Arnold, que avistou objetos velozes perto do Monte Rainier. É nesse pano de fundo de fascínio e medo coletivo que surge o caso que se tornaria conhecido como o Incidente de Maury Island, um evento que, em questão de semanas, reuniria boatos locais, uma investigação militar, uma morte trágica e daria origem ao que seria o folclore moderno sobre homens misteriosos e um silêncio implacável. A narrativa começa na manhã de 21 de junho de 1947, quando Harold Dow navegava perto da ilha Maury, trazendo toras e observando as águas da baía. Ele descreveu ter avistado, acima dele, 6 objetos circulares com bordas espessas e um vazio central, como se fossem anéis metálicos. Um deles parecia instável, balançando no ar. De repente, da estrutura, material escuro e pesado, semelhante à escória derretida, começou a jorrar, caindo sobre o barco em golpes desordenados. O impacto trincou o para-brisa, deixou marcas na cabine, feriu um dos tripulantes e, segundo relatos, matou um cachorro. Depois do susto, os homens recolheram fragmentos e afirmaram ter registrado imagens com uma câmera. A cena, daquela forma, unia a irracionalidade ao palpável, misturando o perigo físico e um espetáculo aéreo que desafiava explicações mundanas. No dia seguinte, segundo Dow, um homem bem vestido o abordou em um café e, em um tom sereno, descreveu o que ocorrera no mar com uma precisão que só quem estivera lá poderia saber. A mensagem era clara e dizia para não falar mais sobre o assunto. Essa visita, repetida em diversas versões, seria lembrada como uma das primeiras aparições do que eventualmente se conheceria como os Homens de Preto. Dow havia contado a seu colega Fred Chrisman, que declarou ter ido ao local, recolhido mais amostras e visto um objeto retornar. Enquanto isso, o país fervilhava com novos relatos de discos no céu. O editor Roy Palmer, figura influente na cultura das revistas da época, incentivou a investigação, acionando ninguém menos que Kenneth Arnold. Arnold viajou até Tacoma, juntou-se ao experiente comandante da linha aérea T. Smith e, a partir de um quarto de hotel, começou a conduzir entrevistas, checar informações e fazer telefonemas que logo adquiriram um ar de intriga. A presença de Arnold chamou a atenção da 4ª Força Aérea, que enviou 2 oficiais de inteligência, o capitão William Davidson e o primeiro-tenente Frank Brown, para avaliar a situação. Eles se reuniram com Arnold, ouviram Dow e Chrisman, examinaram sacos de material escuro e recolheram anotações e supostos negativos. Na noite de 1º de agosto de 1947, os oficiais decolaram de Tacoma em um bombardeiro modelo B-25 Mitchell, levando consigo parte do que haviam obtido. Pouco depois, a aeronave teve um incêndio em voo sobre a região de Kelso e caiu. O capitão Davidson e o tenente Brown morreram. Apenas 2 tripulantes conseguiram saltar e sobreviver. O comunicado oficial atribuiu a queda a uma falha mecânica e fogo a bordo. Contudo, nos jornais locais, como o Tacoma Times, começaram a circular boatos de que a carga misteriosa poderia ter causado o desastre, ampliando a suspeita no ar. A coincidência entre um caso já cercado de rumores e a morte de 2 militares deu ao episódio um peso trágico e incontornável. Quanto às evidências, o que restou foi um mosaico de depoimentos, recortes de jornal e amostras materiais. Os fragmentos recolhidos foram analisados e classificados como escória de fundição, metais comuns e detritos industriais. Todos compatíveis
com a atividade madeireira e metalúrgica da região. As fotografias alegadas nunca apareceram de forma conclusiva. Memorandos do Exército e do FBI registraram que, sob pressão, Dow admitiu que tudo se tratava de um embuste para evitar problemas. Mas mais tarde ele voltaria a ser ambíguo, algumas vezes afirmando ter visto algo real. Fred Chrisman, por sua vez, permaneceu inquieto, orbitando outras controvérsias nos anos que se seguiram, alimentando ainda mais o imaginário conspiratório. Kenneth Arnold, após tantos desencontros em Tacoma, deixou o caso convencido de que havia muita manipulação em jogo, e sua postura pública oscilou entre ceticismo e prudência. Em meio a tantas versões, persistem detalhes inquietantes, como telefonemas anônimos que descreviam, em tempo real, a rotina dos investigadores e a súbita onda de informações conflitantes que pareciam moldar a narrativa conforme o interesse de cada ator. Concluir o dossiê de Maury Island exige reconhecer que duas histórias caminham lado a lado. De um lado, a conclusão oficial, amparada por análises de laboratório e confissões registradas, sustenta que houve um engodo montado sobre um cenário propício, onde escória industrial caiu sobre um barco e boatos se transformaram em sensação, num verão repleto de notícias sobre discos voadores. Do outro, a percepção de que o caso antecipou elementos centrais do folclore ufológico, desde a figura do homem de terno escuro que vigia e adverte, até a interpretação de tragédias como peças de um quebra-cabeça proibido. O silêncio das fotografias, a morte dos oficiais e a circulação de versões contraditórias em poucas semanas criaram uma aura que a explicação mais sóbria não conseguiu dissipar por completo. Entre lacunas documentais e memórias imprecisas, o incidente de Maury Island permanece como um marco inaugural, simultaneamente lição sobre histeria coletiva e mídia e semente de um mistério que teima em sobreviver à passagem do tempo. Ao final, resta uma pergunta que não encontra consenso: se foi apenas uma farsa alimentada pela era dos boatos, ou se algo extraordinário passou pelo céu de Puget Sound naquele inverno americano, deixando rastros de metal, rumor e morte.